A paz do Senhor, meus irmãos, que a bondade e a misericórdia de Deus esteja sobre a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar um versículo bíblico que se encontra em 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Eliseu respondeu: escuta a palavra de Yahvé. Assim diz o Senhor: amanhã por essas horas, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Amados irmãos, o contexto deste versículo conta uma história muito triste que aconteceu nos tempos do profeta Eliseu. A Bíblia diz que o povo estava sitiado e houve uma grande fome naquela terra, porque não entrava comida e nem saía, não entrava homem e não saía. A Bíblia diz que a cidade estava sitiada e por conta disso os preços começaram a subir, os alimentos ficaram escassos. O povo de Deus, a cidade, estava completamente no meio do caos, ao ponto que o povo estava se alimentando de cabeça de jumento e esterco de pomba. Ali a situação era deplorável. As pessoas estavam sem fé, as pessoas estavam sem esperança, as pessoas estavam sem Deus. A Bíblia diz que chegou o ponto de 2 mulheres brigarem entre si e entrarem em um acordo para comer o seu próprio filho, para alimentar o seu corpo. A situação era muito triste. O rei da época, vendo aquela situação, ele ficou irado, ele ficou indignado com aquilo e ele desejou ali matar o profeta Eliseu. E no capítulo de número 7, a qual nós lemos, o mensageiro do rei foi até o profeta de Deus para entregar esta mensagem. Mas quando aquela mensagem chegou aos ouvidos do profeta Eliseu, ele lançou a palavra profética. Ele disse que amanhã haveria prosperidade naquela terra. Ele lançou uma palavra de vitória. Naquele momento, Eliseu ele poderia ter recebido aquela mensagem e ele poderia ter entrado em desespero. Ele poderia ali perder a fé no Senhor. Mas por esta passagem bíblica, nós entendemos que Eliseu ele teve equilíbrio emocional, Eliseu ele teve estrutura espiritual e Eliseu ele teve fé no Senhor. Eliseu estava tão apegado com Deus que o seu nível de intimidade com o Senhor fazia ele entender e ele enxergar o poder de Deus. Amados irmãos, eu quero dizer a vocês que esse período que nós estamos passando não é para a nossa derrota, não é para a nossa destruição. O que nós estamos passando, esse momento difícil de pandemia, é para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu quero lançar uma palavra de vitória sobre a sua vida. Eu quero dizer que amanhã, eu quero lançar a palavra da bênção dizendo: o Senhor vai te dar o que você precisa. Não se preocupe, não perca o equilíbrio, não perca a sua fé. Deus está no controle de todas as coisas. A fé, ela é a certeza daquilo que a gente espera. Se você crê no Senhor, se você esperar no Senhor, certamente Ele vai ajudar você nesse momento difícil. Busque a Deus, confie no Senhor. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. A gente pode não estar entendendo agora, mas certamente tudo isto está cooperando para o nosso bem. Seja como este homem de Deus, no meio da adversidade, ele confiou em Deus. No meio do problema, ele lançou a profecia. No meio da dificuldade, ele creu no poder de Deus. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. Receba essa palavra em nome de Jesus.